Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Eu espero sinceramente que esteja bem e que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre a sua vida. Alegre-se no Senhor. Amém? Irmãos, a palavra de hoje nós iremos trazer aos nossos corações eu, porém, esperarei no Deus da minha salvação. Vamos ler Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando a alma perde o amor de Deus, todo o resto não passa de um amor desprezível, uma vez que a afeição natural vem de Deus e ela também desaparece, pois Deus entrega a alma que se entrega à corrupção e deixa de ter a afeição natural a si mesma, como diz na Epístola de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, que nos diz o seguinte: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Veja, irmão, como eles não se importaram em conhecer a Deus. E aqui eu vou abrir um parêntese, irmãos. Procure conhecer ao Senhor, e só tem uma maneira: palavra de Deus. Leia a Bíblia, irmãos. Se você não procurar conhecer a palavra de Deus, assim como aqui está escrito em Romanos, no capítulo 1, no versículo 28, não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. O que é um sentimento perverso, irmão? Sentimento de corrupção. É a pessoa deificar seus próprios sentimentos e as suas próprias emoções, corromper o evangelho e seguir o que ele acredita ser palavra de Deus, como sendo palavra de Deus, se corrompendo, levando muitos à corrupção, dizendo que é evangelho, quando na realidade são desejos do seu coração imundo. Aqui, irmãos, a palavra de Deus nos fala, elas descrevem em parte a corrupção interna, em parte as causas externas que chamarão adiante. A palavra de Deus fala que a boca fala, irmão, o que o coração está cheio. Isso está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, lá no finalzinho. A boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de evangelho corrompido, de palavra de Deus corrompida, é o que você vai soltar. E lá no Romanos fala o quê? Que Deus vai deixar você acreditar, porque você não se esforçou para conhecer a Deus. Então, quando isso acontece, irmão, não há uma confiança real em nenhum momento. Por quê? Não há confiança real onde está a corrupção. Onde eu corrompo as coisas, ali não há retidão. A retidão exterior e a perplexidade em que devem estar faz com que desmoronem cada vez mais o que foi interiormente decadente e cortado antes. O que eu quero dizer com isso? Quando eu pego a palavra de Deus e entendo o protocolo como preto no colo, apesar de rimar, não é a mesma coisa. Mas, se Deus entregou a mim, Kênia, aos meus próprios sentimentos perversos, porque eu não tenho interesse nenhum de conhecer a Deus, o que vai acontecer? Eu vou acreditar que o protocolo é preto no colo e pronto, irmão. É igual o irmão que discutiu com o pastor e quis abrir uma igreja, abriu a Bíblia, estava escrito Absalão, meu filho Absalão. Não conhecia Deus, não entendia de Bíblia. O que é que ele entendeu? Abre um salão, meu filho abre um salão. Ele criou uma contenda e abriu uma igrejinha que ele chama de salão. Então, isso é o que, irmão? É o evangelho deturpado, deteriorado, desmoronando interiormente, sendo cascateado para fora, para pessoas. Entende, irmão? As palavras se aprofundam à medida que essas pessoas pegam os seus sentimentos e vão avançando. Aí primeiro, daqui a pouco, ele não vai confiar mais no amigo, ele vai confiar nas visões deturpadas dele. Porque se ele tiver um problema com uma pessoa, ele não gosta dele, irmão, ele vai pegar tudo que ele sabe de Bíblia, o pouco que ele sabe de Bíblia e de vida, e vai passar pelo crivo corrupto dele, pelo crivo deturpado. Ou seja, o que é um crivo? É um filtro. Esse filtro vai passar, peraí, tá escrito no versículo,
Absalão, meu filho, Davi chorando pela morte do filho, mas passou pelo crivo do irmão, que não tem conhecimento de Deus, que não se preocupou em conhecer a Deus, vai sair do lado assim, abre uma nova igreja, meu irmão, briga com o seu pastor e abre uma nova igreja. Entende, irmão? Aí daqui a pouco ele discute com um amigo, com o vizinho, com o guia espiritual dele, com o pessoal da escola, depois é com a esposa ou com o esposo, não é? Depois vai discutir com os pais, com a mãe, vai criar uma contenda, por quê? Falta de conhecimento. Nosso Senhor disse, meus amados, que isso deveria ser cumprido, por quê? Porque as pessoas vão passar a ter ódio pelo evangelho, elas vão deturpar o evangelho verdadeiro, e quando ouvir a verdade, quando ela ouvir de fato a verdade, que é o evangelho, ela vai sentir ódio pelo verdadeiro evangelho. Por quê? Porque agora está baseado no que ela sente. Não sentir de Deus, que é isso, irmã. E aí fica de acordo com o que ela sentiu. Por quê? Romanos capítulo 1, versículo 28. Porque não querem obter conhecimento de Deus, eu os entregareis aos seus próprios sentimentos corrompidos, irmão. É Deus que vai te entregar o seu engano, enquanto você não aceitar a verdade que vem de Deus. Porque a verdade que liberta não é a minha e não é a sua. A verdade que liberta é a verdade que sai da boca de Deus, ok, irmãos? Se nós vamos verificar, o Senhor inicia o seu aviso no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 16 e 17. Tá? Com a mesma cautela que o profeta Miqueias no capítulo 7, no capítulo 7 nos fala: sede sábios como as serpentes e prudentes como a pomba, e cuidado com os homens. Então, se nós somos cristãos, nós, quando estamos andando no mundo, conhecendo do outro o evangelho, não porque a gente foi atrás buscar, conhecendo Deus pela vida do outro, que nós devemos ser prudentes como as serpentes. A verdade, irmãos, ela começa a ser odiada quando as pessoas passam a colocar os seus sentimentos e as suas emoções acima do que é a palavra de Deus. Então a verdade começa a ser odiada assim que ela aparece. Aí ela se torna uma inimiga. E aí você não vai ter uma pessoa, irmão, que é submissa à palavra de Deus, uma pessoa que vai respeitar pastor, que vai respeitar pai e mãe, que vai respeitar o amigo, que vai respeitar o patrão, que vai respeitar quem quer que seja. Por quê? Porque o evangelho vai ser enxergado de acordo com a sua hermenêutica e a sua exegese baseada nos seus sentimentos e emoções. O teólogo Joseph Benson, ele vai falar ele vai nos explicar, meus amados, que quando o profeta Miqueias diz: não confie em um amigo, este, irmão, ele está descrevendo o verso a partir da corrupção, que essa pessoa aprendeu um evangelho corrompido, a palavra de Deus corrompida. Então, quando ela aprende a palavra corrompida, o que Deus fala? Jesus fala que nós devemos ser astutos como as serpentes, tá? E Miqueias vai falar: não confie nessa pessoa. Não confie nessa pessoa que tem esse evangelho deturpado. De modo que todos os laços e deveres dessa pessoa, ainda que sejam consanguíneos, foram pisoteados. E não prestaram atenção nesses laços, porque não interessa. Porque o que importa é o quê? Sentir de Deus. O amigo, irmão, mostrou-se o quê? Traiçoeiro com o amigo. E a esposa, o marido e o marido, a esposa, os filhos desprovidos de seus pais e da sua família. Ou seja, começa a desunir a família, porque tudo, irmãos, é motivo para o engano por causa da forma que aprendeu as escrituras. Veja, estamos falando aqui de pessoas que aceitaram Jesus como seu único suficiente Salvador. Estamos falando para a igreja de Deus e não para os descrentes. Aí, continuando lá, o teólogo Joseph Benson vai falar ainda: portanto, olharei para o Senhor. Está ainda usando as palavras do profeta Miqueias. Aqui, irmão, segundo esse teólogo, ele diz o seguinte: a igreja aqui expressa sua confiança somente em Deus, uma vez que nenhuma confiança pode ser depositada no homem, ou pode ser considerada como as palavras de profeta e daqueles que temiam a Deus de Israel. Trocando em miúdos, se eu estou vendo que estão deturpando a palavra de Deus e eu estou dentro do lugar que estão deturpando a palavra de Deus, o profeta Miqueias diz: portanto, olharei para o Senhor. Vai você olhar para o Senhor. Não mandou você brigar, não mandou você caçar contenda com ninguém, irmãos, tá? Falou o quê? Não confia, bota sua confiança no Senhor. O teólogo Adam Clarke vai continuar dizendo que quando Miqueias falou: não confieis em um amigo,
Neste tempo, por quê? Porque os tempos serão maus. E se os tempos serão maus e a palavra de Deus está distorcida, o povo será mau em todos os seus vínculos. Vínculo de amizade, vínculo de trabalho, vínculo com família. Tudo será dissolvido, irmão. Isso é triste. E até os mais íntimos nossos vão nos trair. Quando esperamos servir, porque eles esperarão que nós os sirvamos. Sabe aquela pessoa que ela acha que ela é profeta, ela merece honra de profeta, aí ela já acha que ela tem que ser servida mais diferente que todo mundo? Ela não está aqui para servir, porque a Bíblia fala assim, você quer ser o primeiro do reino do céu, sirva. Mas ele não, ele acha que ele tem que ser servido. Então daí começam, irmão, os problemas e vem as inimizades. Aí continuando aqui, lá em Miqueias no capítulo 7, ele diz, mas nós fazemos o quê? Nós vamos, meu Deus me ouvirá. Nós vamos confiar no Senhor, por quê? Porque o Senhor nos ouvirá. Os amigos, irmãos, podem ser desleais conosco. A família pode ser desleal conosco. Qualquer pessoa pode ser desleal conosco. Mas o Senhor, Ele não se afastará da alma graciosa, da alma que procura obter o conhecimento dele. Pelo contrário, Ele vai ouvir todos os nossos desejos, todos os desejos daquele que se voltarem a guardar e obedecer aos mandamentos do Senhor. O profeta diz, cuidado com aquele que dorme do seu lado, não abra a boca, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Este, irmãos, é um estado de coisa lamentável. Por quê? Porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão e aumentarão a proporção do amor a si próprio. Quando o amor, isso está falando para a igreja, não está falando para a pessoa de fora, irmão. Está falando para pessoas que conhecem a palavra de Deus. O amor deles vão se esfriar. Por quê? Porque vão estar deturpando o evangelho. Na deturpação, na corrupção, na prostituição dos princípios e valores cristãos, o que o povo aprende? O que é perverso? Aprende a ser mal. E se você verificar que está num ambiente assim, não verifique pelos seus sentimentos, verifique pelas ações, porque a Bíblia fala que a árvore a gente conhece é pelo fruto. Então nós vamos verificar o quê? O fruto, meus amados, tá? Por quê? Porque o amigo que aprendeu segundo a palavra de Deus, ele permanece fiel. Tá? Se não tiver, irmão, não tem problema. Deus é fiel a nós, tá? Nosso Deus é fiel. Mesmo que tudo ao nosso redor caia, o nosso amigo maior permanecerá fiel a nós. E podemos contar, irmãos, todos os nossos problemas, todas as nossas dores. Nossa sabedoria, irmãos, é olhar para o Senhor e não brigar com os homens ou mulheres dessa vida. Porque a Bíblia fala que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu sei, queridos amados irmãos, que não é fácil. Não discutir muitas vezes com algumas pessoas, não é fácil. Não é fácil, mas vamos nos esforçar, tanto eu quanto você, para não fazermos isso, amém? Se as nossas súplicas amorosas são desprezadas pelos nossos próprios parentes, irmãos, o que resta de nós? Confiar no Deus da nossa salvação. Ele nos ouvirá. Não importa que se nós estivermos colocando súplicas amorosas, pedidos amorosos, tratamentos amorosos com os nossos amigos, com as nossas pessoas que nos cercam, e nós não estamos sendo recíprocos. Não tem problema, vai doer, irmão, eu sei que vai, mas tem de bom ânimo, o seu amigo fiel, o seu Deus, o Deus da tua salvação, continua sendo Deus e Ele está pronto a te ouvir. O ouvido dele, irmão, não está tampado. Ele nos ouvirá ainda mais por causa do descontentamento, da opressão que vai nos assolar. Porque Deus fala que Ele não vai permitir que o justo fique muito tempo oprimido ou assolado, usando as minhas palavras. E muito em breve, irmãos, teremos motivos, em breve, ainda que tenhamos motivos para chorar, por causa do nosso inimigo, Deus vai falar, olha, inimigo daquele, inimigo do João, do Pedro, não se regozije com a tristeza e a desgraça dela, não, porque em breve eu vou levantá-lo da cinza. Ô, irmão, que palavra maravilhosa! Ainda mesmo que nós erramos, se nós estivermos dedicados a conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus, a guardar os seus mandamentos, ainda que o inimigo venha contra nós, o nosso opositor, pessoas se levantem como instrumento do inferno para nos arrebentar, Deus vai virar, vai falar assim, ó, não se alegre, não se regozije contra essa pessoa, porque visto que Deus é o Deus vivo que protege ela, o Deus vivo que cuida dele, ele pode ouvir todas as orações dele, e visto que quando esse Deus amoroso os ouvir,
ai de você que os persegue. Entende, irmão? Visto que Deus é Deus de aliança, Ele vai se obrigar a nos ouvir, porque passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar sem ser cumprida. Amém, irmãos? Glorifique a Deus por essa palavra. Anime agora, sacode a poeira. Fala, não, pastor, eu estou numa perseguição, estou numa oposição, meu amigo do trabalho está me perseguindo, meu professor, meu amigo, meu cachorro, meu papagaio. Quem será que está te perseguindo, esse opositor aí, irmão? Lembre-se que o seu Deus é um Deus vivo e Ele pode te ouvir, e Ele vai levantar e Ele com amor vai te livrar dessa situação. Amém? Se cada um de nós, irmãos, pudéssemos nos dirigir a Deus como meu Deus, oh, aleluias, nós poderíamos dizer com absoluta certeza, todos nós, inclusive você que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, está me ouvindo agora. Se você aceitá-lo e passar a chamar ele de meu Deus, eu e você poderemos dizer, nosso Deus nos ouvirá. Amém? Então, irmão, venha então o coração, nosso coração que muitas vezes sangra e nos deixa, irmão, vamos pegar nossa tristeza durante esse sangramento emocional e sentimental e vamos manifestar diante do nosso Deus toda essa dor. Vamos nos ajoelhar em segredo e sussurrar internamente sem cessar. Meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá, o meu Deus me ouvirá e Deus irá te ouvir. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra te alcance nesse dia de hoje, sacuda a sua poeira e você se anime, meu amado, minha amada. Se anime de todo o coração, porque Deus é contigo, Deus vai te ouvir. E esse ouvir aqui não é um ouvir, irmãos, quieto, não é um ouvir sem ação, é um ouvir com ação. Ouvir e agir é o nosso Deus, é o seu Deus. Ah, pastora, mas eu não aceitei Jesus, eu não posso falar que Ele é meu Deus. Então aceita agora, irmão. O que você está esperando? Olhe para o Senhor e fala, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E Ele entrará no seu coração e você vai poder gritar, sussurrar para que o inimigo possa ouvir. Deus é o meu Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores, te alcance. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e por sua graça, irmãos, nos deu o consolo eterno e uma boa esperança, nos anime, nos fortaleça o coração para que tanto em obra como em palavra nós venhamos fazer tudo o que seja bom. Que Deus te abençoe. Até a próxima.